Fala pessoal, beleza? Se você gostar do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e nos acompanhem para mais vídeos. Link do vídeo completo está na descrição. Para saber mais sobre o assunto e aprender mais sobre, é só clicar no primeiro link da descrição ou no comentário. Então, a questão é se o corpo no hormonizado vai usar mais proteína para síntese proteica muscular do que no indivíduo natural. Isso. E aí, Renato? Atleta de fisiculturismo, por exemplo, um atleta de alta performance que utiliza força, utiliza bastante massa muscular. Uma proteína, o que seria uma proteína alta? De 5 a 10 quilos. Exatamente. Nesses estudos, esses caras ganham ali com 300 mg da ordem de 5 quilos, com 600 mg por semana de anantato, eles ganham na faixa de 7 a 9 quilos. E quanto de proteína eles estão usando? Tô hormonizando, tem que aumentar a proteína. Mais hormônio, a gente sabe que aumenta a síntese proteica. Porque se tiver carência de proteína, mesmo com hormônio, você pode subestimar seus ganhos. Para um atleta de fisiculturismo, por exemplo, um atleta de alta performance que utiliza força, utiliza bastante massa muscular, uma proteína, o que seria uma proteína alta para um cara desse? Avançado, um cara avançado já. Você fala na literatura ou na parte prática? Na parte prática. A literatura sempre vai ser muito tímida. Sempre vai ser mais baixa. Sempre vai ser muito tímida. Falando na parte prática mesmo. Eu Chega vejo um cara lá forte, eu treino 4 anos, Sim. treino forte e quero melhorar meus ganhos, quero melhorar minha densidade, minha qualidade de pele, e eu treino 5 vezes por semana pesado. Você vê na observação... Uma proteína dessa pode chegar até quanto? 3, 4 gramas. Dá pra chegar a 3, 4 gramas? Fácil. Caraca, que legal saber passar isso pra galera. Porque isso é Assim, uma dúvida muito recorrente da galera. Não que eu prescreva, né? Mas se você olha na observação... Para prescrever é individual. É. Eu tô falando aonde pode chegar. Sim. Agora uma outra pergunta. Mas aí você diz onde pode chegar no sentido de ter benefício? Não, assim, até onde você pode chegar tendo benefícios, exato. Ninguém quer utilizar proteína para jogar lá fora. Entendeu? Aí que eu ia te colocar. Tipo, esse nível de proteína, na verdade, o Nutri ele usa mais quando tá no emagrecimento do que na hipertrofia. Na hipertrofia não faz muito sentido. No emagrecimento para que até proteja a massa muscular dele. Sim. Mas dá para chegar em 4.0. Mas não precisa, porque você vai roubar espaço para outro nutriente, que é o carboidrato. E o carboidrato é melhor para performance, né? A proteína não tem a mesma taxa de eficiência. Quando você vai fazer um treino e busca intensidade, não é uma boa trocar o carboidrato pela proteína. É melhor o carboidrato. Então, numa dieta para hipertrofia, dificilmente você vai ter um aproveitamento, embora exista a crença forte no fisiculturismo de que tem atletas que usam 4 gramas, 5 gramas, é muito, muito improvável que você está aproveitando esse excesso. Claro que não é isso que o cara não vai regredir por estar usando isso, mas ele está usando ali a proteína em excesso e não vai ter uma vantagem em fazer aquilo, né? Seria mais interessante ele trocar por carboidrato e excesso de proteína. Existe um balanço. Então, aí já seria 2.0. Eu acho que assim, né? Eu levo em conta no fisiculturismo, como diz o Jay, né? Melhor pecar por excesso do que por falta. Mas não precisa ser tanto excesso. Então, eu acho válido usar 2,5, de repente um pouco mais. Porque a gente pode levar em conta também a palatabilidade, né, da refeição. De repente, o atleta está acostumado a comer 3. Por exemplo, eu já trabalhei com muitos atletas que eles estavam acostumados a comer 4 gramas por quilo. Eu não ia reduzir para 2, né? Porque o cara ia estranhar. Então eu reduzia ali para 2,5, via como o cara se adaptava. E quando ele estava bem nessa quantidade, eu via que não precisava usar mais. Né? Por isso pensando no off, né? No superávit, porque como o Donato falou, se você está em déficit, a gente tem vantagem em colocar um pouco mais de proteína do que no superávit. Que vai o ectomorfo, né? Que todo mundo sempre pergunta. Tipo, eu não cresço. Pô, você está colocando proteína em excesso, vai roubar a caloria do teu corpo no processo de termogênese. E rouba fome também, né? Mata fácil. Amanhã vai sair vídeo de dieta de ectomorfo lá no canal sim. Masterclass, hein, doutor? Fui lá gravar. Com detalhes. Detalhezinhos. Com detalhes, passado. Tipo, aquela 4:1, né? Que é 4 partes de carboidrato para uma parte de proteína, pode reinar para um ectomorfo. No cálculo, jogado assim, né? Por cima. Qual o mínimo de uma quantidade de proteína em superávit que garanta hipertrofia? 1,6 é o que o pessoal coloca. O que mostra as evidências ali que seria na faixa de 1,6, né? Que você
Com essa quantidade você estaria otimizando o ganho de massa muscular. Mas existe ali, né, um limite superior de até 2,2. Mas isso lembrando que são pessoas que não usam hormônios, né? É isso que eu ia te perguntar. Um indivíduo hormonizado, ele tem maior capacidade de absorção de proteína? Não seria absorção, né? Seria, vamos falar assim, porque a absorção vai ocorrer no intestino. Então, a princípio, por hormonizado para o natural, não teria influência. Absorção a proteína é absorvida. A questão é o que o nosso corpo faz depois que essa proteína for absorvida. E aí, na mentalidade da galera, geralmente a proteína vai tudo para o músculo. E não é assim. Geralmente, dessa quantidade proteica que você absorve, vai ali uns 10, 15% para o músculo. O resto, o corpo tem que fazer muita coisa com proteína. Fazer proteínas transportadoras, proteínas do sistema imunológico, usar essa proteína até como fonte de energia, enfim. Então, a questão é se o corpo, no hormonizado, vai usar mais proteína para síntese proteica muscular do que no indivíduo natural. Isso. E aí, Renato, o que acontece? A gente não tem, obviamente, estudos testando diferentes doses de hormônios, enfim, comparando natural e hormonizado. Mas a gente tem alguns estudos bem interessantes que eles usaram doses de testosterona relativamente altas, doses suprafisiológicas, então enantato de testosterona 300 mg por semana, 600 mg por semana, e nesses estudos eles usavam uma quantidade de proteína de 1,2 a 1,5, e os caras tinham ganhos comparado, quanto que um cara ganha no primeiro ciclo, mais ou menos? No primeiro ciclo? De quanto você daria? Um cara que está... Quanto que seria? De 5 a 10 quilos. Exatamente. Nesses estudos, esses caras ganham ali com 300 mg da ordem de 5 quilos, com 600 mg por semana de enantato, eles ganham na faixa de 7 a 9 quilos. E quanto de proteína eles estão usando nesses estudos? 1,2 a 1,5. Ou seja, Dudu, mas se não usasse mais, eles não testaram com mais. Será que não seria o resultado melhor? Eu falo assim, você acabou de dizer que um cara que faz primeiro ciclo geralmente ganha isso. E geralmente a galera usa mais que isso. Então o que acontece? O hormônio, o esteroide, ele vai aumentar a síntese proteica. E com isso você pensaria assim, então aumenta a demanda por proteína. Sim, mas ao mesmo tempo ele reduz a degradação proteica. Ou seja, ele aumenta, ele melhora o aproveitamento da proteína pelo organismo. E sabe que eu já vi isso? Isso, estou falando do estudo, agora eu vou falando da minha prática clínica. Esses tempos eu peguei um paciente que felizmente ele fez um monte de exame. E ele fez exame antes de usar a testosterona e exame depois usando testosterona, usando Durateston. Acho que era Durateston. E aí eu vi a ureia dele nos exames, antes e depois. Porque a ureia, pessoal, é quando você tem quando o teu corpo está usando a proteína como fonte de energia, ele tira o nitrogênio e esse nitrogênio vai virar ureia. Então, se você tem um nível de ureia alto, isso pode indicar problema renal, porque essa ureia é excretada pela urina, né? Ou pode indicar um excesso de catabolismo proteico, ou seja, um excesso de oxidação de aminoácidos que não está sendo utilizado. Então, quando eu olhei o exame, eu vi que antes de usar a testo, a ureia dele estava lá, 50 e pouco. Uma ureia alta, que indica que aquela proteína não está sendo aproveitada, né? E quando eu olhei o exame dele com a testosterona, a ureia caiu muito, estava lá em 30 e pouco. Então, significa que a testosterona, ela está melhorando o aproveitamento da proteína, ou seja, o corpo dele está oxidando menos aminoácido e está direcionando mais o aminoácido para a síntese proteica. Legal isso. Então, Donato, muito legal isso. Adorei essa observação. Muito legal, Dudu. Então, você pode usar a ureia como um marcador indireto se você está aproveitando ou não a proteína. Então, é comum eu pegar fisiculturista e ver um nível de ureia muito alto. Então, você já tem uma... Um nível de ureia alto também pode começar a te preocupar com o rim, porque você está sobrecarregando o rim, né? Sim, mas como não é um marcador, não é um marcador específico, né, de função renal, pode ser ou não. Teria que ter a creatinina junto. Isso, teria que ter a creatinina junto em outros marcadores. E tem um detalhe, não quer dizer que a ureia alta, tipo, você deve baixar a proteína. Por exemplo, se você está numa dieta para perda de peso, a tua intenção não é usar a proteína para ganhar massa muscular, é para poupar massa muscular e para dar saciedade. Então é aceitável um nível de ureia mais alto se você está em déficit calórico. Você está em 3, 4.0 Exato, corporal? mas quando você está visando ganho de massa muscular, por que você vai querer que teu corpo fique... jogando proteína fora? Exatamente. Economiza corpo. É melhor usar o carboidrato como fonte de energia. Né? Boa. Então, em resumo, podemos dizer o seguinte.
que você não precisa subir a sua proteína porque você está hormonizando. Se você tiver uma proteína já adequada, 1.6, 2.0 vezes quilo corporal, o seu corpo vai se encarregar de melhorar a absorção, não é absorção, A captação. a captação, melhorar a captação dessa proteína no tecido muscular, porque é uma propriedade do hormônio, que é aumentar a síntese proteica, e essa quantidade de proteína que você já ingere é o suficiente para isso. Eu diria Porque as pessoas assim, têm esse conceito. Ah, tô hormonizando, tem que aumentar a proteína. Exatamente, mas aí eu obviamente, eu sempre assim, eu olho o estudo, eu olho a prática e penso assim, o estudo foi feito com essas dosagens. Se eu tô considerando um fisiculturista, profissional... O cara que usa 1 grama, 2 gramas de droga por semana? Usando GH, eu falaria assim, por que 1.6 se é o mínimo? Né? Vamos usar ali o que o Jay falava. Vamos pecar por excesso, pecar por excesso por falta. Mas não vou jogar 5. Eu vou jogar 2,5. Entendeu? 2,5. De repente o cara quer um pouquinho mais, mas né, dificilmente mais que 2,5, 3 vai ter benefício. Mas eu acho que num cara ali que tá usando mais hormônio, sim, faz mais sentido usar mais de 2. Né? Quem a gente pega paciente no consultório. Então, aí pessoal... né? Porque querendo ou não, mais hormônio, a gente sabe que aumenta a síntese proteica. Porque se tiver carência de proteína, mesmo com hormônio, você pode subestimar seus ganhos. De certa forma, sim. Mas sabe que tem uma coisa que os fisiculturistas fazem também que pode atrapalhar, né? Às vezes a galera abusa de hormônio tiroidiano. E o hormônio tiroidiano é um hormônio que aumenta muito, ele aumenta a síntese e a degradação. Então, só que se você abusa de hormônio tiroidiano, é como se você induzisse um quadro de hipertiroidismo, né, farmacológico. E esse hormônio como que aparenta o indivíduo que tem hipertiroidismo? Muito magro e também catabolizado. Catabolizado, né? ele é um rato. E quando o bodybuilder está ali abusando do hormônio tiroidiano, vou dizer, ele não vai ter essa aparência, por quê? Porque o esteroide está compensando, dando a síntese proteica alta. Só que ele deixa de progredir. Porque de um lado ele está aumentando a síntese e do outro está aumentando muito a degradação. Por isso que às vezes você vê caras que abusam de hormônio tiroidiano e eles meio que não saem do mesmo shape, né? Mesmo.